Querido Deus, Pai amado, obrigado por estarmos aqui reunidos em Teu nome. Obrigado porque nós, como os filhos Teus, estamos aqui para escutar a Tua palavra. Teu Espírito Santo esteja aqui conosco, nos iluminando, abrindo a nossa mente e o nosso entendimento, para que a Tua palavra flua livremente em nossa vida e que possamos pôr em prática nela também, Pai Santo. Fica conosco, abençoa cada lar, cada família aqui representada e nos prepara para o Teu reino. São essas bênçãos que te pedimos, desde já te agradecemos com o perdão dos nossos pecados. Em nome de Jesus, amém. Queridos, eu recebi uma tarefa, uma incumbência de pregar sobre família, né? Família é um assunto delicado, né? Um assunto assim que requer muito tato, muita sensibilidade, muito jeito, né? Às vezes a gente não sabe nem como falar para as pessoas sobre esse assunto, né? Eu espero que essa mensagem de hoje, ela não venha trazer dor ao coração de vocês não se magoem com essa mensagem de hoje, mas que vocês, junto comigo, a gente possa tirar uma lição para a vida, né? Porque a palavra de Deus, ela é a nossa bússola. A palavra de Deus, ela serve para quê? Para nos disciplinar, para nos corrigir, para nos confrontar, né? A palavra de Deus, ela serve para nos ensinar, né? Para nos instruir. Então, se a gente está aqui, é para a gente aprender, né? Para a gente usufruir do que há de melhor da palavra de Deus. Então a palavra de Deus, ela vem ao encontro do nosso coração para nos machucar mesmo às vezes, para mostrar que a gente está indo no caminho errado. E Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então Jesus quer endireitar nossas veredas, Jesus quer levar a gente para caminhos bons, porque Ele nos salvou da perdição, Ele nos salvou do pecado, não para que a gente vivesse no pecado, para que continuasse no pecado, não. Jesus, quando salva uma pessoa, Jesus, quando entra na vida de uma pessoa, é para cuidar dessa pessoa. É para fazer com que essa pessoa, ela viva de uma maneira diferente. Ela vivia de uma maneira, agora Jesus quer que ela viva de uma maneira diferente. Então, hoje eu vou falar sobre pai. O que é ser pai, né? Aqui eu acho que tem pais aqui presentes, né? Eu sou pai, né? Então, falar sobre pai é uma coisa assim complicada, né? Muitas vezes a gente se acha o melhor pai do mundo. Muitas vezes a gente está deixando muito a desejar. Mas será que, de acordo com a Bíblia, você quando começa a estudar a Bíblia, será que a gente está se deparando com algum erro, com alguma falha, alguma coisa que a gente precisa mudar? Né? Será que a gente está sabendo lidar com os nossos filhos? Será que os nossos filhos estão nos respeitando? Será que a gente tem tempo de qualidade com os nossos filhos? Será que está acontecendo uma interação entre pai e filho, principalmente de pais cristãos, de filhos cristãos? Será que a gente está realmente cumprindo aquilo que Deus quer da gente como pai? Né, irmão? São perguntas e perguntas, indagações e indagações que a gente precisa fazer todo dia. Eu vou contar uma história aqui de um jovem rei chamado Davi. Davi foi um grande guerreiro, Davi foi um grande rei, um grande estrategista. Mas Davi, irmãos, infelizmente ele fracassou como pai. Davi foi chamado segundo o coração de Deus, mas Davi fracassou como pai. Davi não foi um pai bom, Davi não foi um pai presente, Davi não foi um pai que estava realmente ditando a vida dos seus filhos, né? Mas Davi foi um homem segundo o coração de Deus. Sabe, irmãos, Deus, ele é muito misericordioso. Deus, ele cuida da sua família de uma maneira esplendorosa. Deus não está aqui para nos machucar, para nos julgar. Deus disse que veio para salvar, né? E dar vida em abundância. Então Deus quer que a gente tenha princípios. Deus quer que a gente se prepare, Ele está nos preparando para esse reino. E para isso, a gente como pai, a gente deve preparar os nossos filhos. A gente deve conduzir os nossos filhos no caminho. Se a gente for olhar para o mundão aí, é até um clichê falar, né? Como é que o mundo está? Todo mundo já sabe, o mundo está ruim. E o mundo vai piorar, né? As coisas, cada dia que se passam, a gente está vendo aí, através da mídia, através de onde a gente mora, através de notícias, que o mundo está ruim. Que o mundo está de mal a pior. Né? E a gente como pai, como mãe, a gente tem que criar nossos filhos. Tem que instruir nossos filhos e ensinar nossos filhos como viver nesse mundo que a gente se encontra, né?
um mundo difícil, um mundo cheio de propostas imorais, indecentes, um mundo atrativo para os jovens. E a gente, como pai, a gente tem um papel fundamental: preparar nossos filhos, não só para esse mundo aqui, mas para o mundo por vir, né? Então, o texto é: quando um pai fracassa. É forte, irmão. Quando eu comecei a estudar esse texto, eu me arrepiei todinho. Quando um pai fracassa. Quem é o pai que quer fracassar? Quem é um pai que quer ser chamado de fracassado? Nenhum. Mas Davi, ele foi um pai que fracassou. Sem delongas, vamos para o texto. 2 Samuel, capítulo 13. Segunda Samuel é depois de 1 Samuel, tá? Facinho, facinho. Amém? Como a gente já orou, pediu para Deus nos abençoar, sem delongas, vamos ler o texto aqui, né? Tinha Absalão, filho de Davi, uma formosa irmã, cujo nome era Tamar. Aminon, filho de Davi, se enamorou dela. Angustiou-se Aminon por Tamar, sua irmã, a ponto de adoecer, pois sendo ela virgem, parecia-lhe impossível fazer-lhe coisa alguma. Tinha, porém, Aminon um amigo cujo nome era Jonadab, filho de Simeia, irmão de Davi. Jonadab era um homem muito sagaz. Vamos parar aqui, irmãos. Quer dizer que a história fala de quem? Aqui a história vai contar aqui 4 personagens: Absalão, Aminon, irmão de Absalão, Tamar, irmão de Aminon e de Absalão, e de Davi. A gente vai chegar em Davi ainda. Quer dizer aqui que Itamar, ele o quê? Aminon, ele o quê? Se enamorou da sua irmã. Diz aqui que ele amou a sua irmã, né? O autor, ele enfatizou essa palavra amor. Agora, será que isso era um amor correto ou era um amor pervertido? Né, irmão? Naquele tempo, Levítico 9 fala que relação incestuosa entre irmãos é pecado. E ele ficou tão apaixonado, tão assim, que ele chegou o quê? A ponto de adoecer. Ele estava tão desejoso, uma paixão tão doentia, tão destruidora, que Aminon ficou acamado. Ficou ali adoecido ali. Disse que como ele era irmão dela, ele não poderia fazer nada com ela. E ela era virgem. Ela era uma princesa, né? Olha só como é as coisas. Aí o verso fala o quê? Que tinha um amigo, né? Como era o nome do amigo de Aminon? Jonadab, que era tio de Aminon. Diz que Jonadab era um homem perspicaz. A palavra aqui, perspicaz, ela, no texto original, ela fala assim, sábio. Mas será que a sabedoria desse homem era realmente um homem sábio, um homem realmente que instruiu Aminon, que realmente deu um bom conselho? Vamos olhar aqui no verso 4. E ele lhe disse: por que não? Porque tanto emagrece de dia para dia. Jonadab falou com Aminon, né? Ó filho do rei, não mudarás? Então lhe disse Aminon: amo Tamar, irmã de Absalão, meu irmão. Disse-lhe Jonadab: deita-te na tua cama e finge-te de doente. Quando teu pai vier visitar-te, diz-lhe: peço que minha irmã Tamar venha e me dê de comer pão, pois vendo eu preparar uma comida, comerei de sua mão. Quer dizer, esse cara era tio de Aminon. Qual era dele? Ele dizia: não, rapaz, tu está errado, tu não pode fazer isso, ela é tua irmã. Tira essa ideia da cabeça, acaba com isso. Reage, volta à realidade, né? Tu é um cara bonito, um cara inteligente, um cara rico, tu é o filho do rei. Tu pode ter a mulher que tu quiser. Tu pode realmente casar com uma mulher boa, uma mulher decente, tu pode realmente arrumar outra mulher. Acaba com essa ideia dessa paixão louca, doente pela tua irmã. Isso não vai dar certo. Isso vai causar transtorno, vai causar confusão, vai ter um desastre na tua família, né?
mas o conselho dele foi o quê? Que ele se deitasse, fingisse de doente, que quando o pai Davi fosse lá, ele pedisse para Tamar, né, a filha de Davi, ir lá fazer comida para ele e cuidar dele. Pra você ver, né? Que amigo, né? Amigo bom, né? E era tio, hein? Era tio, né? Vocês estão vendo como a história aqui está sendo conduzida? Uma família, né? Altamente desestruturada, né? Um filhinho mimadinho que adoeceu porque queria a irmã, porque queria ter relação com a irmã. Uma coisa que era pecado, uma coisa que não deveria existir, né? Vamos mais adiante, meus irmãos. Deitou-se, pois, Aminon e fingiu-se de doente. Verso 6. Vindo o rei visitá-lo, Aminon lhe disse: peço-te que minha irmã Tamar venha e prepare 2 bolos à minha presença, para que eu coma de sua mão. Então Davi mandou dizer a Tamar em sua casa: vai à casa de Aminon, teu irmão, e faz-lhe comida. Foi Tamar à casa de Aminon, seu irmão, e ele estava deitado. Tomou ela a massa e amassou, fez bolos diante dele e os cozeu. Tomou a assadeira e virou os bolos diante dele. Porém ele recusou comer, disse Aminon. Fazei retirar a todos da minha presença. E todos se retiraram. Ele queria ficar só com ela, né? Então disse Aminon a Tamar: traze a comida à câmara e comei da sua mão. Tomou, pois, Tamar os bolos que fizera e os levou Aminon a seu irmão à câmara. Quando lhes oferecia para que comesse, ele pegou ela e disse: vem, deita-te comigo, minha irmã. Porém ela lhe disse: não, meu irmão, não me forces, porque não se faz assim em Israel. Não faças tal loucura, porque aonde eu iria com a minha vergonha? E tu serias como um dos loucos de Israel. Agora, pois, peço-te que fales ao rei, porque não me negará a ti. Porém ele não quis dar ouvidos ao que ela lhe dizia. Antes, sendo mais forte do que ela, forçou e se deitou com ela. Está vendo? O que é que aconteceu? Ele mandou todo mundo sair dentro de casa. Ela queria oferecer o bolo e disse: não, vem e traz aonde eu estou. Quer dizer que ele já tinha planejado tudo, irmãos. Foi algo completamente premeditado. Ele queria realmente ter essa relação com a irmã dele. Uma relação incestuosa, uma relação proibida que não deveria acontecer, né? E quando ela chegou perto dele, ele pegou ela à força. E ela pegou, tentou se defender. Não faz isso, que isso é errado. Você pode ser louco, você está louco. Você vai destruir a nossa vida. Não faz isso, por favor. Se tu me pedir ao meu pai, ele vai me dar. Então, o meu pai vai te dar. Quer dizer o quê? Ela naquela agonia, naquele desespero, né, tentando se livrar dele, ela começou a conversar com ele. E o nome de Davi foi citado aqui, né, não foi por acaso. Ela falou: se tu pedir a mim, ao meu pai, ele vai me dar. Quer dizer que Davi era um cara tão permissivo, era um cara que gostava de fazer os gostos e a vontade dos seus filhos, que era capaz dele fazer isso mesmo. Era capaz, para ele ver na situação do filho doente ali, pedisse a filha dele, a irmã dele, ele capaz de dar. Está vendo? O autor, ele não falou isso à toa. O autor levou essa situação a um desastre, a algo que ia acontecer, a algo que estava para acontecer. Está entendendo? Ele estava louco, ele estava enlouquecido, não tinha razão, ele estava fora de si. E ele não queria saber de nada, ele só queria saber de possuir a sua irmã. Por enquanto ele não conseguisse isso, ele não ia desistir. Vamos mais, irmãos, mais para frente. Aqui no verso 13, fala assim, aliás, no verso 15 fala assim: depois Aminon sentiu por ela, depois do incesto, depois deles terem relações, aconteceu o seguinte: depois Aminon sentiu por ela grande aversão, e maior era a aversão que sentiu por ela que o amor que ele lhe votara. Disse-lhe Aminon: levanta-te e vai-te embora. Então ela lhe disse: não, meu irmão, porque maior é esta injúria, lançando-me fora do que a outra que me fizeste. Porém ele não a quis ouvir. Verso 17: chamou a seu moço que o servia e disse: deita fora esta e fecha a porta após ela. Trazia ela uma túnica atalada e mangas compridas, porque assim se vestia as donzelas filhas do rei. Mesmo assim, o servo deitou-a fora e fechou a porta após ela. Então Tamar tomou a cinza sobre a cabeça, rasgou a túnica atalada de mangas compridas que trazia após as mãos sobre a cabeça e se foi andando e clamando.
Absalão, seu irmão, lhe disse: esteve Aminon, teu irmão, contigo? Ora, pois, minha irmã, cala-te, é teu irmão, não se angustie o teu coração. Por isso assim ficou Tamar e esteve deitada em casa de Absalão, seu irmão. Ouvindo o rei Davi todas essas coisas, muito se lhe acendeu a ira. Porém, Absalão não falou com Aminon, nem mal nem bem, porque odiava Aminon por ter forçado a Tamar, seu irmão. Quer dizer que ele estava muito apaixonado por ela, né? Depois que ele teve a relação com ela, o que aconteceu? Ele teve repulsa por ela, irmãos. Cadê aquele amor que ele sentia por ela, que era muito grande? A repulsa que ele teve por ela foi maior do que a paixão que ele sentia. Depois que ele teve relação com ela, ele mandou o quê? O seu servo expulsar ela de casa. Mandou ela ir embora. Ela disse: irmão, meu irmão, não faça isso. Se ele realmente amasse ela, ele ia cuidar dela. Né? Se ele realmente tivesse amor por ela, ele ia tratar ela bem. Ele não ia fazer aquilo. Ele não ia deixar as coisas acontecerem do jeito que aconteceu. Né? E ela era uma princesa. Ela era uma princesa e não foi respeitada pelo servo. Ela estava com a camisa de mangas talares, de mangas compridas e uma roupa longa. Hoje tem o ditado que muitas vezes a mulher é estrupada porque ela anda de minissaia, né? Não, mas ela estava assim, eu estrupei ela porque ela estava de minissaia, ela estava com uma roupinha curta, né? Uma roupinha insinuante, ela estava se insinuando para mim. Quer dizer que o culpado, ele quer se tornar vítima, né? Mas naquele caso não, naquele caso a mulher estava bem vestida. Quer dizer que quando o homem ele quer alguma coisa, quando o homem ele tem um intento mal no coração, quando o homem ele pensa mal, quando o homem ele tem uma paixão doentia, né? Que o pecado de Aminon era o quê? Era sexual. O Deus de Aminon ali era o sexo. Ele queria algo que ele não poderia ter e lutou para que aquilo acontecesse. Está entendendo, irmãos? Como as coisas é muito sérias. Isso aconteceu na casa de um rei, de um homem segundo o coração de Deus. E quando ela saiu de casa, ela foi para a casa de quem? De Absalão, o irmão dela. Olha o que Absalão falou. Tu esteve na casa do teu irmão Aminon? Quer dizer o quê? Absalão já sabia quem era Aminon. Absalão já sabia como era a procedência do irmão dele. Meu irmão, e Davi nessa história? Onde é que estava Davi? Davi não sabia de nada. Davi não sabia o que estava acontecendo. O filho tramou a vinda da filha para ter relação com ela, estuprou a irmã. E ele quem levou a filha, Davi, quem conduziu a filha para a casa de Aminon. A filha saiu de lá, foi para a casa do irmão. Quem acabou cuidando dela foi Absalão, o irmão de Aminon, o irmão dela. Né? Davi, quando soube, o que aconteceu, o que o texto fala aqui, Davi muito se irou. Mas essa ira de Davi serviu para alguma coisa? Não, ele só se irou. Ele só fez birra, cara feia. Mas ele não chegou para ir lá corrigir o erro. Ele não advertiu Aminon, ele não repreendeu a Aminon, ele não disciplinou o filho dele. Ele só se irou. Está vendo como é as coisas? Ele soube do ocorrido. Mas por que Davi não foi lá resolver o problema? Era a filha dele, era a família dele que estava em jogo. Porque quando acontecia um negócio, irmão, no palácio, se as pessoas que estivessem de fora soubessem, aquilo se tornava um escândalo. Ninguém mais respeitava ninguém. Quer dizer, como é que eu vou respeitar um rei que não toma conta da sua casa? Como é que eu vou respeitar uns príncipes que fica um fazendo mal ao outro? Está entendendo? Então, aquilo poderia sair dali, e aquilo poderia ter um resultado muito pior do que aquilo que estava acontecendo. E Aminon também, e Absalão também poderia ter ido lá com o irmão dele e falado com o irmão dele. Mas simplesmente, Absalão, ele ficou irado com seu irmão. E ele deixou aquela ira presa dentro do coração dele. Ele não deixou que aquela ira se manifestasse. Ele disse simplesmente: não, Tamar, fica tranquilo, é teu irmão. Deixa para lá. Mas ele já estava planejando algo, irmãos. Ele já estava planejando algo. Ele já estava planejando fazer algo com Aminon. Né? Essa história ela vai se desenrolando de uma maneira muito assim, drástica, sabe? Muito sinistra. E aqui a gente vai para o verso 23 do capítulo 13. Fala assim, ó. Passado 2 anos, Absalão tosqueava em Baal-Azon, que está junto a Efraim, e convidou Absalão todos os filhos do rei.
foi ter Absalão com o rei e disse: eis que teu servo faz a tosquia, peço que com teu servo venha o rei e os seus servidores. Davi, o rei, porém, lhe disse a Absalão: não, filho, não vamos todos juntos para não te sermos pesados. Estou com ele, Absalão, porém ele não quis ir, contudo o abençoou. Então disse Absalão: se não queres ir, pelo menos deixa ir conosco Aminon, meu irmão. Porém o rei lhe disse: para que iria ele contigo? Insistindo Absalão com ele, deixou ir com ele Aminon e todos os filhos do rei. Quer dizer o quê? Que Absalão, depois de 2 anos, estava guardando o quê? Aquela raiva, aquele ódio do irmão dele por ter o quê? Estuprado a sua irmã. E ele foi o quê? Ele planejou o quê? Vou chamar Davi, meu pai, e meus irmãos, né? E pediu para os seus guardas, né? Para os seus soldados o quê? A partir do momento que a Aminon estivesse bebendo, se embriagasse, ele fosse lá e matasse Aminon. E chamou o rei. O que é que o rei falou? Não, meu filho, eu não vou não, para a gente não ser pesado a ti. Pesado o quê? O homem era rico, o homem era um príncipe. Ele não ia ser pesado a ninguém. Quer dizer o quê? Que Davi, ele não fazia questão de estar com seus filhos. O tempo que Davi estava em casa, sem estar na guerra, era para ele estar com seus filhos. Porque Davi era um homem muito ocupado, irmãos. Davi era um homem de guerra, era um homem conhecido ali naquela região todinha. O nome de Davi era temido. Como eu disse para vocês, Davi foi um grande rei, um grande estrategista. Mas Davi foi um mau pai. Quer dizer o quê? O filho dele convidou ele e ele disse: não, filho, eu não quero ser pesado a ti. Como é que você vai ser pesado? Por exemplo, eu sou um cara milionário. Eu convido a igreja todinha aqui para ir para minha casa, para um churrasco. Aí chega os irmãos: não, irmão Milton, não vou não, para a gente não ser pesado. Pesado o quê, irmão? Eu tenho dinheiro. A minha casa é grande. Quer dizer que Absalão morava numa casa grande. E ele poderia dar de comida àquele povo todinho. Davi não fez questão de estar com o filho dele. Davi estava em casa, não estava na guerra, não fez questão de estar com o filho dele. Mas ele duvidou. Por que tu quer que Aminon vá? Porque Davi disse, Absalão fez: já que tu não vai, pai, deixa vir Aminon comigo. Aí Davi desconfiou, mas não interviu, porque ele sabia o que tinha acontecido com a irmã, ele sabia do ocorrido. Mas mesmo assim, Davi não fez nada. Davi não tomou uma providência. Se fosse outro, se ele tivesse realmente assim, firme, eu vou lá, né, para ficar de olho nos meus filhos, para que nada aconteça, né? Ele poderia tomar a frente. Não, eu estou desconfiado aqui. Absalão deve estar tramando alguma coisa contra Aminon, para fazer o mal com Aminon, porque ele fez alguma coisa com Tamar. Mas mesmo assim, Davi não foi. Davi não fez questão de ir. Irmãos, isso é complicado. Isso é complicado, tá? Né? E as coisas, né, vão andando aqui, né? Aqui no versículo 28, Absalão deu ordem aos seus moços, dizendo: tomai sentido quando o coração de Aminon estiver alegre de vinho, e eu vos disser: feri Aminon, então o matarei. Não temais, pois não sou eu quem vos ordenara. Sede fortes e valentes. 29, versículo. E os moços de Absalão fizeram a Aminon como Absalão lhe havia ordenado. Então todos os filhos do rei se levantaram, cada um montou seu mulo e fugiram. Iam eles ainda de caminho quando chegou a notícia a Davi: Absalão feriu todos os teus filhos, rei, e nenhum deles ficou. Verso 31. Então o rei se levantou, rasgou as suas vestes e se lançou por terra, e todos os seus servos que estavam presentes rasgaram também as suas vestes. Mas Jonadab é aquele cara que deu conselho a Aminon para Aminon planejar aquele negócio, o tio de Aminon, né? Aparece de novo aqui. Mas Jonadab, filho de Simeia, irmão de Davi, respondeu e disse: não pense, Senhor, que mataram a todos os jovens, filhos do rei, porque só morreu Aminon, pois assim já o revelaram as feições de Absalão, desde o dia em que sua irmã Tamar foi forçada por Aminon. Quer dizer o quê? Que todo mundo, mais uma vez, sabia do que ia acontecer, menos Davi. Jonadab não estava lá, mas ele sabia do que tinha acontecido, né? Da trama que Absalão tinha feito para matar o seu irmão. E ele desconfiou. Ele não estava lá, mas ele desconfiou. Não, rei, só Aminon morreu. Os outros filhos fugiram porque ficou com medo de Absalão matar eles também. Mas Absalão não queria matar nem os outros irmãos dele, não. A raiva de Absalão era de Aminon, por ter feito aquele mal com Tamar. Está vendo, meu irmão? Mais uma vez, Davi não sabia de nada. Davi não estava presente. Davi estava ausente.
Davi estava aéreo, sem saber o que estava acontecendo com a sua família. Irmão, aconteceu um caso muito interessante. Davi, uma certa vez, estava em casa e ele não tinha ido para a guerra. Eu acho que vocês sabem dessa história. Essa história ocorreu antes dessa aqui, né? Davi estava no muro dos seus palácios, quando de repente Davi olhou para baixo, quem estava lá? Betseba, tomando banho. Mulher linda, maravilhosa. Mulher do seu amigo Urias. O que é que Davi falou? Traz essa mulher para mim. E Davi teve relação com essa mulher. E essa mulher ficou grávida. E os soldados falaram, Davi, essa é a mulher de Urias, o teu amigo. Aí Davi, eita, e agora o que é que eu vou fazer? Aí Davi pegou, chamou Urias. Manda Urias vir para cá, ele está na guerra, manda ele para cá. Urias, meu amigo, fez aquela festa todinha. Urias, eu estou preparando algo especial para tu. Tu agora vai para casa, tu vai ter uns dias de descanso com a tua mulher, tu vai se deitar com a tua mulher. O que é que ele queria fazer? A mulher estava grávida, ele queria que Urias se deitasse com a mulher, o filho ia nascer, o filho ia ser de quem? De Urias, né? Porque ele ia se deitar com a mulher. Mas Urias falou, não senhor, eu não posso ir para casa me deitar com a minha mulher, porque eu tenho que ficar lá na guerra, porque meus amigos estão na guerra. Quer dizer o quê? Urias era um homem íntegro, era um homem leal aos seus amigos soldados. Então Urias não quis participar daquele momento de felicidade com a mulher dele, porque ele ia achar que aquilo dali era errado, porque os amigos dele tudo na guerra, só ele estava ali com a mulher dele, só ele ia ter aquele direito, só ele ia ter aquelas noites com a mulher dele, e os outros amigos dele que estavam na guerra. Ele disse, não, eu não vou ficar aqui. Então ele tentou embebedar, fez muita coisa, até que não conseguiu. O que é que Davi fez? Chamou Joabe, seu general, e disse, olha, bota Urias na frente da batalha, e recua os homens. Quando ele estiver na frente da batalha, recua os homens. Olha a trama de Davi. Um homem segundo o coração de quem? De Deus. A irmã White disse que quando ele fez isso, ele deixou dominar por Satanás. Ele já tinha perdido, né, aquela ligação com Deus. Ele foi fundo, ele mentiu. Primeiro ele cobiçou, ele adulterou, depois ele mentiu, depois ele Olha como foi a trama, como as coisas foram acontecendo, né? Então Davi fez aquilo tudo, né? E Davi, por ter levado e carregado essa culpa, ele achava agora que tinha perdido a moral para repreender, para educar seus filhos. Ele achava que agora ele não tinha autoridade mais para chamar seus filhos e conversar pelo erro que ele tinha cometido lá no passado. Mas Deus tinha perdoado ele. No Salmo 51, mostra o arrependimento dele, né? Cria em mim, ó Deus, um coração reto, um espírito inabalável. Não repulse de mim a tua presença, nem retire de mim o teu santo espírito. Em pecado me concebeu minha mãe. Então Davi ele foi perdoado por Deus. Deus deu uma nova oportunidade a Davi, para que ele se ajeitasse na vida e para que ele pudesse ser um homem valoroso. Então, através desse pecado de Davi, ele achava que não tinha mais moral, ele achava que não tinha mais competência, ele achava que a vida dele estava uma vida tão desmoralizada que ele não tinha moral para educar os seus filhos, para dar aquilo que os seus filhos precisavam. Está vendo, irmãos? Mas Deus é misericordioso, né? E Absalão começou a tramar. No capítulo 15 de 2 Samuel, aqui no verso 25, fala que Absalão era um homem muito bonito, um homem de estatura, né? Um homem realmente afeiçoado, né? Muita gente diz assim, né, pai de família, mas meu filho é muito bonito, cheiroso, né? Meu filho é bonitão. Mas será que isso tem alguma influência em alguma coisa, eu tenho um filho bonito? Mas imagina se eu tenho um filho bonito e ele não tem um caráter bom, né? As pessoas hoje olham muito para a aparência, né? Muito para aquilo que você pode mostrar externamente. Mas o que vale, irmão, é o que vem do coração, o interno, se a pessoa é uma pessoa de bom caráter, se a pessoa tem uma boa índole. Isso vale para homem e para mulher. Se a pessoa é um homem correto ou se é uma mulher correta. Então, Absalão era um bonito, maravilhoso. E Absalão, ele ficava na porta do rei, esperando aquelas pessoas que vinham se consultar com o rei, para instruir. As pessoas chegavam perto dele, se ajoelhavam. Não precisa se ajoelhar, não. O que é que você está precisando? O que é que você quer? Ah, se eu fosse juiz em Israel, eu ia ajudar vocês, eu ia resolver o problema de vocês. Quer dizer aqui que Absalão, irmãos, ele estava tramando dar um golpe no pai dele. Ele estava
conspirando com a galera dele para tomar o reinado do pai dele. Então, quando ele chegava na porta do palácio do rei e começava a falar com aquelas pessoas que iam falar com o rei, ele interpelava as pessoas antes dela entrar, para que aquelas pessoas começassem a achar ele um homem bom. Disse, não, esse aí que precisa ser rei. Aí ele dizia, se eu fosse juiz em Israel, se eu fosse rei em Israel, eu ia resolver o problema de todos vocês rapidinho. Quer dizer o quê? Que ele estava tramando, né? E Davi não sabia nada disso. As coisas tudo acontecendo nas costas de Davi, na cara de Davi, e Davi não desconfiava de nada. Sabe, irmão, isso é muito sério, né? Conta uma história de uma criança que foi para o zoológico. Ela tinha 10 anos, essa criança. E essa criança começava a pular, em jaula. E os pais lá vendo não faziam nada. Essa criança corria, gritava, pulava, e os pais nem aí. De repente, ela foi brincar na jaula do tigre. Infelizmente, o tigre não estava para brincadeira. E o tigre arrancou a parte do braço dessa criança. Aí depois que arrancou a parte da criança, os pais apareceram, né? Ai, meu Deus, meu filho, não sei o que, e agora todo mundo atrás. Quiseram o quê? Quiseram sacrificar o tigre. O tigre era o único inocente nessa história. O tigre estava lá no cantinho dele. O tigre estava numa jaula, não podia sair. E quiseram sacrificar o tigre, que era o único inocente na história. Estão vendo? Você, eu, quando a gente não cuida dos nossos filhos, acontece isso. Isso muitas vezes, filhos é atropelado, filhos morrem em banho, em praias. Por quê? Porque a gente está lá fazendo outra coisa. A gente está lá conversando, a gente está lá dando atenção a gente mesmo, conversando. E quando a gente sai com a criança, irmãos, um conselho que eu vou dar como pai. Quando você sai com uma criança para brincar, aquele é o momento dela. Aquele é o momento da criança. Então você tem que dar toda a sua atenção àquela criança. Você tem que cuidar do seu filho, porque ninguém vai cuidar do seu filho. Porque quando acontecer uma tragédia, pode ser tarde demais. No caso desse menino, que a onça o tigre só arrancou o braço, beleza, teve consequência, mas o menino ficou vivo. E no caso de um afogamento, no caso de um atropelamento, no caso de morte, aquela criança ela não vai ressuscitar mais, ela não vai voltar. Vocês estão entendendo? O que estava acontecendo com Davi? Estava acontecendo tudo. O filho estrupou a filha, o outro filho matou a filha. Depois, Absalão teve relacionamento com as mulheres de Davi todo em público. Pegou as mulheres de Davi em público e teve relacionamento com elas na frente de todo mundo. Quer dizer que o filho que iria matar Davi, queria se apossar do reino dele e ainda desmoralizou o seu pai. Olha que relacionamento é esse, olha que vida de Davi. Olha o que aconteceu depois desse pecado de Davi. A família dele foi caindo. A família dele foi se destruindo pouco a pouco. Né, irmãos? Hoje eu faço uma pergunta. Será que a gente conhece os nossos filhos? Será realmente que a gente está tendo tempo para nossos filhos? Quando por que Davi não repreendia seus filhos? Por que Davi não falava com seus filhos? Porque Davi não tinha intimidade com seus filhos. Davi não conhecia os seus filhos. Por quê? Porque Davi não tinha tempo para os seus filhos. Davi não tinha um tempo, não tirou um tempo de qualidade para os seus filhos. Será que Deus levou tanto Davi para a guerra que esqueceu de orientar Davi em relação aos seus filhos? Será que Deus é tão mesquinho? Disse, não, Davi, você não vai ter tempo para os seus filhos. Você é meu soldado, meu rei, você agora vai para a guerra e você não vai ter tempo para nada. Claro que não, irmãos. Claro que não. Lá em Apocalipse 19:3 fala, eu repreendo e disciplino a quantos amo. Se eu não repreender meu filho com amor, se eu não tiver tempo para o meu filho, quem é que vai ter tempo? O mundo vai ter tempo. O mundo vai ensinar para o meu filho. O mundo vai trazer coisa para o meu filho que ele não precisa. Então eu tenho que preparar meu filho para o mundo. Eu tenho que ensinar meu filho para ele ser um bom homem, para ele ser um bom namorado, um bom noivo, um bom esposo. Hoje, porque o cara diz, não, eu matei minha esposa por amor. O cara é mimadinho na sua infância, nunca recebeu um não. Nunca recebeu. O pai e a mãe nunca deu um não. Não, meu filho, não. Tudo aquela criança tinha.
E agora, quando cresce, o menino cresce mimado. Como a menina ficou doente, doentinho, porque queria a irmã, e a irmã não podia, ele ficou doentinho, mimadinho. Aí teve que pedir o pai, o tio, para ajudar ele, para ele fazer o que ele fez. E depois que ele fez aquilo, ele ficou com repulsa e expulsou a irmã. E a irmã ficou o quê? Qual foi o estado daquela menina? Como é que aquela menina absorveu aquilo? O próprio irmão estupou, o próprio irmão violentou ela. E aí? Isso pode voltar, irmãos? Naquele tempo não tinha psicólogo, não. Naquele tempo a pessoa tinha que reagir. De qualquer maneira, ela tinha que dar a volta por cima. Vocês estão entendendo? É complicado, irmãos. É complicado. A ausência de Davi na vida dos seus filhos resultou numa família totalmente desestruturada. A família de Davi foi acabada. Davi foi considerado o melhor rei. O maior rei que teve foi Davi. Conhecido em todo o tempo. Mas como pai foi um fracassado. Quando um pai fracassa. Uma menina certamente perguntou: pai, por que o senhor está com esse cabelinho branco na cabeça? Pai, está vendo, filho? Isso é da raiva que tu me faz. Da raiva que tu faz e eu fico desse jeito com raiva. Aí toda vez que eu tenho uma raiva, nasce um cabelinho branco na minha cabeça. Aí ela ficou pensando. E por que a cabeça de vovô é toda branca? Quer dizer que o pai era o trinca, né? Quer dizer que o pai se perdeu todo na história, né? Então isso quer dizer, irmãos, que a gente tem que respeitar os nossos filhos. A gente tem que conversar com os nossos filhos. Se a gente não tem uma conversa, se a gente não tem diálogo, se a gente não tem atenção, se a gente não dá atenção, se a gente não sai, se a gente não brinca, se a gente não tem tempo para os nossos filhos, o mundo vai ter tempo. Aí muitas vezes eu sou do Nordeste, eu fui criado com pai, meu pai nunca conversou comigo, não. Agora, por que meu pai nunca conversou comigo? Porque meu pai foi criado sem pai e sem mãe, na casa dos outros. Meu pai disse: meu filho, eu apanhava de primo, apanhava de tio, apanhava de tia. Meu pai foi um jogado na casa dos outros. Meu pai não tinha o que falar comigo. Meu pai foi um bom pai, um ótimo pai. Meu pai deu tudo aquilo que ele soube dar na ignorância dele. Irmãos, eu nunca soube, minha irmã está de prova aí, e Gil também está de prova. Eu nunca soube, nunca vi minha mãe saindo assim na casa da vizinha para pedir um pouquinho de açúcar, um pouquinho de feijão. Meu pai era danado, tinha a ver que a gente nem via papai. Papai saía, ia para as farras, voltava, mas o dinheirinho ali para o médico, pagava tudo. Tinha a ver que ele dava dinheiro para a mãe ir de táxi. Tudo a gente tinha, né? Mas meu pai, ele não teve esse tempo de conversa comigo. Mas nem por isso eu fiquei chateado com meu pai. Mas já porque meu pai não teve esse tempo comigo, mas eu tenho. Eu vivo no outro mundo, noutra época. A vida nossa aqui é outra atualidade. A gente tem tudo. A gente tem internet, a gente tem rede social, né? A gente tem tudo para instruir nossos filhos. A gente tem a palavra de Deus, irmãos. A Bíblia, eu repreendo e disciplino. Deus disse, né? Lá em Timóteo, Paulo fala para Timóteo, né? Para Timóteo estudar, para Timóteo aprender, né? Porque a Bíblia ia repreender Timóteo se ele estudasse, que a Bíblia ia dar sabedoria a Timóteo se ele estudasse. Então a Bíblia é o nosso manual para a gente cuidar dos nossos filhos. O que a gente não aprendeu no mundo, o que a gente não aprendeu com a nossa vida, a Bíblia vai ensinar. A Bíblia tem tudo aquilo que eu e você precisa para a gente educar e ensinar nossos filhos. Coisa mais linda que tem, irmão, é a gente ver um filho respeitando o pai. A gente vai errar, os nossos filhos vão errar, a gente vai cometer erros. Tá? Mas Deus, ele é misericordioso. Deus é maravilhoso. Vocês acham que por isso ele abandonou Davi? Ele deixou Davi de lado? Tem uma Bíblia cronológica, que fala que Davi, quando está escrevendo aqui esse assunto aqui sobre Davi, paralelamente, para a gente encerrar, lá em Salmo 62, Davi escreveu o Salmo 62. Vamos ver lá o que é que Davi falou lá em Salmo 62? Para que a gente possa encerrar.
Amém? Pai, vocês são fera, hein? Vocês estão bem de Bíblia, hein? Olha o que Davi fala. Somente em Deus, ó minha alma, espera silenciosa. Dele vem o que? A minha? Só Ele é minha rocha e a minha salvação, o meu alto refúgio. Não serei muito abalado. Quer dizer que Davi, quando ele tinha problema, quando ele tinha dificuldade, ele buscava Deus, ele ia dialogar com Deus. Ele ia buscar em Deus a sua esperança, a sua força, aquilo que ele precisava, a instrução, a repreensão, a disciplina, para que ele pudesse realmente caminhar, para que ele pudesse realmente passar e absorver tudo aquilo que ele tinha passado. Davi era um homem que buscava Deus. Então, irmão, eu e você, a gente como pai, a gente tem que ter diálogo com nossos filhos. Não existe criação sem diálogo. A gente precisa dialogar, a gente precisa conversar, a gente precisa ter esse tempo. Muitas vezes, olha, Davi não sabia o que os filhos dele estavam precisando. Talvez se Davi tivesse conversado com Aminon, ele tinha descoberto o que estava acontecendo com Aminon e ele podia ter resolvido esse problema. Talvez se Davi tivesse tempo de qualidade com Absalom, ele poderia saber o que estava passando na vida de Absalom, que estava tramando matar o seu irmão, e estava tramando tomar o poder dele, tomar o reinado dele. Mas Davi era um homem ausente, e isso trouxe desgraça e ruína para a vida de Davi. E a aplicação que a gente pode fazer hoje, irmão, o que é que eu posso trazer hoje para a gente? Através dessa história aqui. No versículo 6, fala aqui, só Ele é minha rocha e a minha salvação, e meu alto refúgio, não serei jamais abalado. Quer dizer que Davi, ele buscou em Deus a sua reconciliação. Buscou em Deus o seu perdão. Se a gente, a partir de hoje, a gente está cometendo erros, a gente não é aquele pai presente, não é aquele pai sensível à situação dos nossos filhos. Se a gente é aquele pai que não está instruindo nossos filhos da maneira que a Bíblia quer, da maneira que Jesus quer, existe o que? O arrependimento, irmãos. Existe Deus para que a gente possa se arrepender e começar tudo de novo. Deus é misericordioso, Ele vai te dar poder, Ele vai te dar força, Ele vai te instruir para que a gente possa ser pai e mães melhores. Deus não vai deixar a gente na mesma situação que a gente está. A gente só vai permanecer na mesma situação se a gente não buscar em Deus a vitória. Eu fiquei feliz que a irmãzinha falou que o marido dela está relampeando para aceitar Jesus. Amém, irmão, que teu marido aceite. Continua orando pelo teu marido. Porque Deus, Ele te ama de uma maneira incrível. Ele vai te ajudar, Ele está ciente do jeito que tu quer trazer teu marido para a igreja. Do jeito que tu quer andar com teu marido, para vocês criarem seus filhos no caminho de Deus. Nunca desista, irmãos. O seu filho pode estar nas drogas, pode estar acontecendo o que for, nunca desista do seu filho. Corra atrás, se vier uma família, pessoa, irmão, manda a hora a Deus, visite e procure ajudar aquela pessoa. Procure falar de Deus para aquela pessoa. Porque Deus, Ele não desiste de mim e de você. Ele me ama, Ele morreu por isso. Ele morreu para que eu e você tivesse vida e vida em abundância. Deus quer o melhor para mim e para você. Mas primeiro a gente tem que buscar. Primeiro a gente tem que entregar o nosso coração a Deus, irmãos. Davi, ele era esse homem segundo o coração de Deus. Davi era um homem humilde, ele errava, mas ele reconhecia que errava. Ele reconheceu seus erros. Né? Para Davi, no final da história, Absalão morreu. E o coração de Davi, a Bíblia fala que ficou muito triste. Davi ficou muito angustiado. Mas no caso de Davi, irmão, não tinha mais tempo. Para Davi, o tempo da graça fidou-se. Ele perdeu seu filho e não houve arrependimento. E quando Absalão estava fugido de Davi por causa disso tudo, as pessoas falaram, Davi, recebe teu filho de volta. Sabe o que é que Davi falou? Eu não quero ver nem a cara dele na minha frente. Quer dizer o quê? Que Davi não buscou o quê? Naquele momento, a reconciliação com seu filho. E seu filho também não buscou a reconciliação com Davi. E Absalão morreu e Davi ficou angustiado. Por quê? Porque Davi não buscou a reconciliação com seu filho, nem seu filho com Absalão. Mas essa história, meu irmão, esse pano de fundo serve para mim e para você, para a gente tirar uma boa lição. Nós estamos vivos e os nossos filhos estão vivos. Então, para a gente há tempo. Para a gente cuidar, para a gente zelar, para a gente ter tempo, para a gente educar, para a gente disciplinar, para a gente fazer tudo isso, mas tudo isso com amor.
A palavra de Deus fala, Deus repreende e disciplina porque Ele ama. A disciplina não é você querer ser melhor, não é você querer apontar os erros do seu filho, não é você mostrar que é aquele pai durão e sabichão, não. A repreensão, a disciplina é para mostrar amor, para mostrar que ele está errado e que ele precisa mudar. E você, como um pai, uma mãe que é experiente, sabe daquilo. E você só quer mostrar e dar o melhor para o seu filho. Você só quer o quê? Clarear aquilo que está turvo, aquilo que está vedado para o seu filho. Então a repreensão e a disciplina, ela é necessária, meu irmão. Uma casa onde não há repreensão e disciplina, provavelmente não há amor. Guarde isso, guarde isso. Uma casa onde não há repreensão e disciplina, provavelmente nessa casa não há amor. Porque a repreensão e a disciplina faz parte de um contexto de amor. Que Deus possa nos abençoar essa noite, que Deus possa nos dar sabedoria, que Deus possa nos corrigir através da sua palavra, que Deus possa nos confrontar através dos nossos erros, que a gente possa sair daqui, irmão, bem melhores que a gente entrou. E eu peço perdão se eu fui duro, se eu falei de uma maneira pesada aqui, mas a intenção não foi essa. Porque quando eu comecei a ler, comecei a pesquisar esse assunto, eu tirei boas lições dessa história de Davi. E eu não quero cometer o erro que Davi cometeu. Apesar de meu filho já estar com 1,90 m e pouquinho, com 26 anos, né? Mas ele ainda precisa de mim. Ele ainda precisa dos meus conselhos. Ele ainda precisa da minha atenção. Ele ainda precisa de eu estar com ele, né? A gente dorme junto até hoje. Desde pequenininho ele dorme comigo. De noite assim, às vezes eu acordo, ele está abraçado comigo com aquelas pernas pesadas em cima de mim. Aí às vezes ele canta que ele é sonâmbulo, aí canta, aí beija minha mão. Às vezes ele me faz raiva, a gente briga. Às vezes ele fica enfesado, não fala comigo. Passa por mim todo beiçudo. Aí depois ele se achega. Ele é minha vida. Ele é tudo que eu tenho. Ele é o presente que Deus me deu. Então Deus me deu, meu irmão, um filho para eu cuidar. Um filho para eu zelar. Um filho para eu mostrar o caminho. Um filho para eu educar no caminho de Deus. Então essa responsabilidade não é só minha. É de cada pai e de cada mãe que está aqui. Que essa pregação que a gente escutou hoje sirva de lição, né? Que Deus possa estar com a gente e a gente possa estar com Deus. Que Deus possa estender a sua mão e a gente possa segurar. A gente vai ler provérbio, a gente só vê lá, falando sobre disciplina, não é verdade? Então é isso que Deus quer. A disciplina é amor. Onde tem disciplina, tem correção, existe amor. Se você não fizer isso, irmão, seu filho vai se criar um mau caráter, vai se criar um homem ruim, uma mulher ruim, uma mulher que não vai dar valor à vida, um homem que não vai dar valor à vida, um homem que vai desrespeitar o seu lar, sua mulher, seu casamento, um homem que provavelmente vai trair sua mulher, a sua mulher vai trair seu marido, porque ela não teve uma base, ela não foi disciplinada, ele não foi disciplinada. Então, quando a gente não faz isso, o mundo ensina, e o mundo ensina da maneira que ele quer ensinar, né? Então, vamos ter tempo para os nossos filhos, vamos dialogar, vamos conversar e vamos disciplinar com amor, amém? Vamos ficar de pé para a gente encerrar. Cássio vai botar um hino aí maravilhoso e a gente vai cantar. Eu não tenho o dom da música, tá, irmão? Podia chamar algum irmão aqui para cantar. Isso aqui não é um dom, tá? Onde a prosperidade
Não existe pai perfeito, não existe filho perfeito, não existe família perfeita, mas existe um Deus perfeito. E esse Deus quer ajustar a minha vida e a tua vida. Amém? Vamos sair daqui com o coração contrito, com o coração mudado. Vamos pedir perdão. Se a gente fez algo contra o nosso filho. Filho, se você fez algo contra a sua mãe, que seu pai, peça perdão. E Deus vai te dar uma nova história, vai te dar um novo caminho para que você possa seguir e você se preparar para o reino dele. Amém? Querido Deus, Pai maravilhoso, obrigado, Pai querido, por essa mensagem. Que essa mensagem ela possa ficar em nossos corações. Que ela possa realmente nos instruir. Que ela possa realmente nos disciplinar. Que ela possa realmente nos ajudar na nossa trajetória, na nossa vida aqui com os nossos filhos. Derrama sobre nós o Teu Espírito, Pai Santo. Dentro das famílias. Ajuda os pais a criar seus filhos de uma maneira decente. De uma maneira bacana, de uma maneira legal. Que o Senhor esteja presente nessa família, principalmente aqui na família da Igreja do Leão de Judá. Pode ter algum pai, alguma mãe, algum filho aqui, um problema com o outro, mas que o Senhor possa resolver esse problema, para que esse problema ele não tome, não se torne algo grandioso, mas que ele possa, Pai querido, ser amenizado através da tua repreensão, através da tua disciplina. Que haja perdão. O perdão é uma arma muito forte, Pai querido, para apaziguar uma casa e um lar. Onde há diálogo, há perdão. Onde há perdão, há diálogo. Então que essa família, ela possa realmente ser representada por bons pais. Que o Senhor nos ensine a ser pais bons. Que o Senhor nos ensine, Pai querido, realmente a gente a saber cuidar dos nossos filhos, da nossa casa. Que a gente possa sempre estar orando por isso, pedindo sabedoria, pedindo entendimento, para que a gente possa, Pai querido, fazer o melhor para os nossos filhos. Sabemos, Pai querido, que vamos errar porque somos pecadores. Os nossos filhos também vão errar porque são pecadores. Mas a gente tem como acertar através da Tua palavra, da Tua justiça, do Teu entendimento. Uma casa onde há disciplina, repreensão, há amor, alegria, harmonia, e a gente vai estar criando os filhos para a vida. Filhos para ser futuros, Pai querido, homens, futuras mulheres de bem, que vão realmente impactar esse mundo cheio de pecado e cheio de injustiça. Nos levem, Pai, para os nossos lares. E fica conosco até a Tua volta. São essas bênçãos que te pedimos. Desde já te agradecemos. No doce nome de Jesus. Amém, Senhor.